Há alguns milênios, a nossa medicina sabia evitar muitas doenças através da observação. Evoluímos muito no conhecimento científico e gostávamos muito de evitar que as doenças acontecessem. Por um motivo: a gente não sabia tratar quase nada. A ciência avançou, a medicina evoluiu e há mais ou menos alguns séculos, por exemplo, no século XVII, dominamos alguns micro-organismos, entendemos o que é uma bactéria. Há um século atrás, dominamos o uso dos antibióticos, aprendemos a apagar verdadeiros incêndios na nossa saúde e passamos para uma medicina cada vez mais terapêutica. Hoje, nós sabemos que podemos unir esses dois tipos de medicina. A medicina que não deixa o incêndio acontecer e a medicina que apaga esses incêndios. A medicina preventiva com a medicina terapêutica é o que a gente tem de melhor na ciência moderna. Mas, para a gente unir essas duas formas de cuidar do nosso corpo, o paciente e as pessoas precisam ser o protagonista das suas próprias vidas, do seu próprio cuidado. Não basta só você fazer as suas consultas de rotina e acompanhar com o seu médico, mas você precisa aprender a se cuidar. Aprender a se cuidar todos os dias da semana. Não à toa, a OMS criou os pilares do autocuidado. São basicamente 7 pilares para você se cuidar. Você ter uma alimentação saudável é um deles. Praticar exercícios físicos é o segundo. Você ter um bem-estar mental é o terceiro. Você saber usar de uma forma racional produtos e serviços da área da saúde, o quarto. Você, por exemplo, conseguir ter acesso a boas informações, o quinto. Você ter autoconhecimento, o sexto. E o sétimo, você ter consciência de atitudes de risco. Dentre dessas atitudes de risco, a gente pode aqui destacar o tabagismo e o álcool. Uma pesquisa do Instituto Fiocruz, com mais 4 universidades, dentre elas a USP, por exemplo, eles fizeram uma amostragem com 45 mil pacientes. E eles perceberam que as pessoas pós-pandemia estão bebendo muito mais. A gente aumentou o consumo de bebidas alcoólicas em determinadas idades em até 20%. E as pessoas também estão comendo pior. Nós aumentamos o consumo de alimentos não saudáveis em 9%. E para piorar, nós diminuímos o consumo, por exemplo, de hortaliças em mais de 4%. Então a gente está comendo pior, nós estamos bebendo mais, nós estamos nos cuidando menos. Para que você tenha uma longevidade, para que você tenha uma alta produtividade na sua vida, para que o país tenha um retorno à economia, nós precisamos ter bem-estar, nós precisamos estar com a cabeça, com sanidade mental, nós precisamos estar nos sentindo bem. E quando você olha para o autocuidado, para esses pilares do autocuidado, evitar também essas atitudes de risco faz parte da nossa melhora na produtividade e na nossa vida. Por isso, vale a gente brindar o dia 24 de julho, 24/7, que é justamente uma analogia às 24 horas do dia, 7 dias por semana. É quando nós deveríamos olhar para o nosso autocuidado. Nós devemos olhar para o nosso bem-estar, para o nosso autocuidado, para o nosso corpo como se fosse um templo. É a joia que você ganhou do milagre da vida. Então deveríamos nos cuidar 24 horas por dia, 7 dias na semana. E por isso que a Acessa trouxe para vocês um brinde nesse dia, relembrando o quão importante é o autocuidado na nossa vida, o quão importante o autocuidado pode impactar nas nossas vidas. Por exemplo, basicamente 80% a 90% dos cânceres de pulmão são causados por tabagismo. Outros cânceres, por exemplo, como câncer de boca, intestino, estômago, bexiga, são causados principalmente pelo tabagismo. 5 pessoas que têm cânceres, em cada 5 pessoas que têm câncer, uma, por exemplo, é causada pelo tabagismo. A cada 2 pessoas que infartam, uma vai infartar por conta do tabagismo. A cada 4 pessoas que têm AVC, derrame cerebral, um desses casos vai ser causado por conta do tabagismo. Então vale a gente lembrar que esse dia 24 de julho veio para a gente comemorar o autocuidado, olhar para o nosso dia a dia, olhar o que a gente faz, o que nós poderíamos fazer melhor para cuidar dessa máquina que nós ganhamos do milagre da vida. E por isso que a Acessa, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Autocuidado em Saúde, veio promover para a gente a relembrança desse dia.
lembrar que nós precisamos nos cuidar, lembrar que nós precisamos olhar para o nosso corpo como se fosse um templo, para a nossa saúde como se fosse pilares onde a gente precisa todos os dias lembrar que precisamos nos cuidar, assim como você escova os seus dentes esperando chegar aos seus 80 anos com dentes nas nossas bocas e sorrir numa foto, nós precisamos lembrar de nos cuidar. Nós precisamos lembrar que existem esses pilares do autocuidado. Esses pilares estão estudados e que hoje a gente pode ajudar todos os médicos e ajudar toda a ciência com a nossa própria qualidade de vida. A Acessa brinda para nós esse dia 24 de julho como uma lembrança do autocuidado, como uma lembrança de que ganhamos tempo nesse mundo, que ganhamos um corpo com trilhões de células para que a gente possa olhar como o nosso maior bem, a nossa maior joia. Se cuidem, que com certeza você vai ganhar um bem-estar muito maior, você vai ganhar uma qualidade de vida muito melhor e vai dar muito mais brilho aos anos que você tem nessa gloriosa vida. Até a próxima, senhores. Eu espero vocês no próximo dia 24 de julho, cada vez com mais saúde e com mais bem-estar.